Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna de novo e hoje eu vim falar de um tema que é recorrente aqui nos atendimentos. Minha mãe sofre, logo eu não posso ser feliz. E confesso que essa foi a minha questão por muitos anos, porque a minha mãe tinha uma deficiência, ela ficou deficiente desde que eu tinha 3 anos de idade. E ela sofreu muito com uma comorbidade psiquiátrica que não foi tratada da maneira correta. Então eu via ela sofrer muito e eu até me culpava um pouco por esse sofrimento, mas aí eu quero que vocês entendam, à luz de uma consciência mais elevada, o que pode estar acontecendo. Então vamos lá. No Teta Healing a gente tem uma técnica que se chama envio do amor incondicional ao bebê no útero. O nome é um pouco longo. Porque a gente sabe, e aí a gente tem várias teorias que falam sobre isso, várias linhas, né? Que o bebê ele começa a captar aquelas questões da mãe. E por amor, ele começa a tentar filtrar esse sofrimento ou as questões que a mãe está passando. E nessa técnica, uma das coisas que a gente pergunta para a pessoa é como a situação estava no momento desse nascimento, no momento dessa geração, né, dessa criança, gestação e também o depois. Né? Muitas mães sofrem separações, condições físicas, enfim, as questões são inúmeras aí, mas como a gente trata aqui mais de padrão tóxico, né? Pode ser que essa mãe não tenha feito a conexão com esse bebê, não queria esse bebê, né? Demora a fazer a conexão ou nunca faz, que é o mais desafiador para todos, né? Então, essa mãe, ela começa a acreditar que ela é incapaz por algum motivo. Ela começa a desistir dessa autonomia, principalmente da autonomia, e começa a responsabilizar desde muito pequeno essa criança, esse ser, para suprir as suas necessidades. E como ela não consegue ser feliz, ela já fez uma estrutura de colapso, né? Ela veste ali a capa do ferrado, então alguém tem que levá-la. Isso gera uma sobrecarga na criança enorme, pode conter a inversão de papéis, né, que é o filho sendo o pai dessa mãe, sendo o marido dessa mãe, energeticamente, psicologicamente, a filha ter a sua castração da sexualidade, né, ela está impedida de ter um relacionamento amoroso com um homem, porque começam a se formar crenças, né, seu pai fez isso comigo, como você ousa a ter um relacionamento saudável com alguém. E isso, a gente vai experimentando essas energias negativas muito cedo, né? Então, assim como os animais filtram as nossas dores, né? Eu chamo de filtrar, mas é a tentativa de tirar, né? Aquela energia da mãe. E tem crianças, eu já atendi aqui algumas pessoas super jovens, assim, que se recordam, Bruno, eu rezava quando eu era criança, fazia oração, que eu nunca ia deixar a mamãe, que eu nunca ia abandonar igual o papai fez, né? Isso aí já é bem característica da alienação parental. Então, o que a gente tem com essa mãe, né? Um autoabandono ali da sua gestão da sua identidade, né? Ela começa a ter uma mente muito reta de que aquele trauma que ela teve, as questões vão ser insuperáveis. Ela começa a se vitimizar para poder culpabilizar alguém das coisas que ela sofreu. Ela começa a dizer que fez muito sacrifício para você estar aqui, então você acaba tendo a energia de dívida, né? Fica em dívida com essa família, porque foi tanta coisa que fizeram por você que você acaba não querendo estar com essa família, ou então ajudando, né? Participando ali do crescimento daquela família por amor. Você começa a gestar as coisas a partir da energia da dívida. Isso gera um desequilíbrio, né? Os traumas que essa pessoa sofreu, e aí a gente não pode ser responsabilizado pelos passos não dados de outras pessoas.
Essas famílias têm uma dificuldade muito grande de gerir as consequências, ou então elas só tentam resolver os problemas quando estão encalacrados, como eu falo, mas pouco se pensa na raiz, né, sobre isso, por que tal coisa gerou tal resultado, sem acionar culpados. E a gente tem as sabotagens, né, e aí vai, gente. Então, energeticamente, essa mãe tá pedindo para esse filho assim: toma conta da minha vida. Eu não sei tomar conta da minha vida. Toma, me carrega, né? Filho, você tá vendo que eu experimentei o abandono. E aí a criança, ela também teve um abandono a partir do momento que ela já é colocada nessa energia que ela tem que tomar conta de alguém, né? Você imagina, com pouca idade, você já sendo responsável porque sua mãe fuma muito, a sua mãe não cozinha e você vai dar comida para os seus irmãos. Isso são inversões, isso é uma problemática. Que aí, qual é a consequência da gente no futuro, né? A gente, quando não tem essas questões trabalhadas, a gente não consegue fazer uma distância segura. Então, muita gente não consegue mudar de emprego, não consegue casar e morar em outra cidade, porque acredita que vai estar abandonando essa mãe, e a gente às vezes não consegue nem nomear, né? É uma lealdade àquele sofrimento ali. A pessoa começa a sabotar a missão de vida dela, começa a sabotar a prosperidade, porque se eu tenho muita prosperidade, talvez eu vou precisar fazer muitas coisas e não vou ter tempo para ficar com essa mãe, né? E aí a gente vai ficando pequeno, aí a gente começa a ter muita raiva interna, a gente começa, sabe, a se melindrar na vida, a ficar muito infeliz, porque teve alguém atrás que foi infeliz, que não conseguiu ultrapassar as suas barreiras, que não conseguiu buscar essa felicidade por si só, e é colocado nessa criança a energia que ela é totalmente responsável. E qual é o gancho psíquico disso? É que, como a gente também foi abandonado, a gente também está se achando impotente, incapaz de construir a nossa felicidade. Então, como é que eu vou abandonar alguém se eu fui abandonado e sei como essa dor é? Mas a partir do momento que a gente começa a entender, né, que essa questão de respeito a essa pessoa, esse sofrimento de respeito a essa pessoa. Eu tenho uma coisa que foi muito curativa para mim, né? Eu tive muitos traumas quando eu era bebê. E ano passado eu não tava nem conseguindo falar sobre isso. E eu achei interessante que eu achei umas cartas da minha mãe. Enfim, achei umas cartas, ela tinha muitas cartas, né, de troca de cartas. Eu achei umas cartas e fui lendo, e aí as cartas que eram de sofrimento, né, que não estavam falando de uma alegria, eu falava assim: isso foi dela, isso foi dela, isso foi dela, a história dela. Eu tava conectada com todo mundo tentando se acertar ali pra eu nascer, né? Então, tipo assim, o avô, o pai, o que faz? A gente vai ter um bebê. Então eu tava mais conectada com aquilo do que com o sofrimento dela, porque foram escolhas, foram lemas da vida dela, né? Foram questões que diz respeito a ela, até um respeito, sabe? A gente é um respeito e é um crescimento pro outro. É assim que eu enxergo, assim, não é uma coisa assim: eu tô fazendo uma maldade com a minha mãe estando distante. Uma das necessidades da criança, sabe qual é, gente? É a gente correr e se distanciar dessa mãe e ter certeza que a gente pode voltar. O problema dessas famílias é que esse asseguramento que a gente pode voltar, ele não existe, né? Porque o poder voltar é o apoio, né? Às vezes na maioria das vezes, nosso campo saudável é não poder voltar, mas energético, do vínculo, né? Quantas pessoas vão no lugar que a mãe morou, aí tem as lembranças boas, aquilo revigora. A gente não tem isso, né? Esse convite ao distanciamento não é feito. A criança começa a se machucar muito com isso, porque ela não pode nem ter relações boas, né? Essa mãe está no campo do sofrimento. Então, o meu convite a você é que você reflita sobre seu autoabandono, veja as suas prioridades e que caminho você pode ir seguindo, que você pode ir fazendo para você ser feliz.
né? E deixar o outro também com as escolhas dele, para que todos nós podemos aprender, todos nós vamos aprender aqui nessa terra e liberar aquilo com amor, sair da energia de dívida, sair da energia de prisão energética, aqueles cordões acas, a gente também não conseguir querer, a gente não conseguir crescer, não conseguir se desenvolver, saber que a gente tem uma missão e não está conseguindo exercer. Então, isso é muito importante para a gente refletir. Veja essas amarras, vê se tem energia de dívida, tem uma sensação de prisão, tem uma sensação de lealdade ao sofrimento. Isso é muito importante, tá? Então, a gente está aqui para ver a nossa vida, sermos felizes e ajudarmos os outros a crescer, não a manutenção de sistemas doentes, tá bom, meus lindos? Então, um super beijo.